Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha de futebol e eu quero falar sobre os 3 milhões de dólares que estão no banco, mas no banco de reservas do Grêmio, porque foi esse o investimento feito para trazer o César Pinares e para trazer o Diego Churin. Bom, eu sei que no futebol nada ou daqui a pouco tudo não pode ser considerado apenas um resumo de investimento. Daqui a pouco você investe e não dá certo. Mas será que no momento em que foi se investir esses 3 milhões de dólares, porque tem 1,5 milhão na aquisição do César Pinares, chileno, que estava lá na Universidade Católica, e teve mais 1,5 milhão investido no Churin, que estava jogando lá no Cerro Porteño do Paraguai. 3 milhões? Será que o Grêmio de repente não se apressou? O Grêmio não foi afobado no fechamento da janela de transferências? Ah, eu preciso anunciar alguém. E aí, para quem estava negociando em determinado momento com o Cavani, daqui a pouco acabou trazendo o Churin. Daqui a pouco, quem estava negociando com o Gaston Ramírez acabou trazendo o César Pinares. Eu quero falar sobre isso porque esses dois jogadores estarão em campo na quinta-feira contra o Bragantino no fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro. Então, nós temos dois jogadores que são reservas, que não conseguiram mostrar qualidade suficiente para assumirem a titularidade, mas que nesse momento, sim, o Grêmio tem só em dois jogadores 3 milhões de dólares no banco de reservas. A gente pode botar outra conta aí do Everton, que tem mais 500 mil reais de salário. Eu não estou nem falando de salário, tá? Do Pinares e do Churin. Estou falando de investimento. Dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, vamos aumentar aí a quantidade de inscritos. Nós estamos chegando aos 86 mil inscritos. Aciona o sininho aí, porque acionando as notificações, toda vez que tem material novo, que eu abro alguma live, você acaba sendo avisado aí no teu tablet, no teu celular, no teu computador. Bora pro jogo, tá? O jogo contra o Bragantino, ele tá sendo praticamente um jogo para cumprir tabela do Grêmio, né? Se o Grêmio pudesse, nem ir até Bragança para não gastar com passagem em hotel. Pode ser exagero que eu tô falando? Não, é a pura realidade. Tanto que o Renato não vai viajar, a comissão técnica será capitaneada pelo Vitor Hugo Signorelli, com o auxiliar do Renato, que é o Alexandre Mendes, mas com uma porção de garotos no time, né? Pelo menos o Renato convocou jogadores aí da transição para que possam, pelo menos, receber oportunidades daqui a pouco viajar, não sei se entrarem ou não no jogo, né? Mas de repente para pegar essa experiência. Mas onde é que eu quero chegar? Dois que terão as camisas de titulares no time são duas das grandes apostas do Grêmio recentes no que diz respeito à questão de investimento. Porque o Grêmio foi lá, pagou 1,5 milhão de dólares por cada um desses jogadores. E aí buscou um 9 e um 10. Para mim, o 10 é figurado, a camisa 10 do César Pinares, porque o César Pinares hoje, para mim, claramente, ele não tem a mesma funcionalidade dentro de campo do que o Jean-Pierre, que é o 10 do Grêmio. O Jean-Pierre é um meia articulador, é um meia armador, é um meia que participa da criação das jogadas, da parte criativa do time. O César Pinares, por sua vez, fica muito mais claro para mim do que eu vi na Universidade Católica, do que eu vi na própria seleção chilena, e principalmente nos jogos do Grêmio, ele não é armador. Ele é o jogador da velocidade, ele é o jogador que pode chegar batendo a longa distância, ele é o jogador que pode jogar facilmente pelas extremidades do campo, mas ele é muito mais um meia atacante. Ele é um meia ofensivo, ele não é um meia criativo. Mas enfim, o Grêmio apostou na contratação desse jogador, que foi uma surpresa, porque não estava em nenhuma lista de especulações, né? Se tratava muito, naquela janela que foi fechada o César Pinares, no nome do Gaston Ramírez, uruguaio, que está jogando na Sampdoria, e que não sei se daqui a pouco não pode voltar a jogar no Grêmio, porque afinal de contas ele não prorrogou o contrato na Sampdoria e ele tem ainda o contrato encerrando agora no meio do ano. Mas o Grêmio não conseguiu trazer o Gaston Ramírez e aí apostou muito forte na contratação, na chegada do César Pinares. O Churin, por outro lado, era um jogador que eu já conhecia, e quando se especulou o nome do Churin, eu sempre dizia o seguinte, fazia o comparativo. Para mim, o Churin é o Jael que fala espanhol. Porque o Jael é o jogador de força, mas não tem qualidade. O Churin é o jogador de força, mas não tem qualidade técnica. Então é o jogador que volta e meia vai fazer uma boa jogada, ele pode ser um bom finalizador, ele tem muita potência física. Eu conheço o Churin de longa data porque tem um sobrinho, o Bruno Rangel, que é fisiologista do Cerro Porteño lá do Paraguai, ou seja, trabalhou esse tempo inteiro desde a chegada do Churin lá no Cerro Porteño. Então é um jogador muito forte, é um jogador que virou ídolo do Cerro Porteño, mas nós temos e devemos que separar sempre qual é o peso de uma idolatria no futebol paraguaio com o Cerro Porteño ou de buscar uma titularidade com a camisa 9 do Grêmio no futebol brasileiro e disputando outras tantas competições como o Grêmio disputa. Então, na minha opinião, foi um erro
Porque, sinceramente, nem se imaginava que o Grêmio fosse apostar no Churin, muito menos no César Pinares, que foi mais surpreendente ainda. E aí a gente está falando de 3 milhões de dólares. Isso não é exagero. Isso é uma informação. Isso é um fato. Eu não estou nem discutindo o salário dos jogadores. O investimento de 3 milhões de dólares do Grêmio atualmente está no banco de reservas. Os dois só serão titulares na quinta-feira contra o Bragantino, porque é um jogo, repito, que os titulares ficaram em Porto Alegre, nem o Renato viaja, então é um jogo que, se o Grêmio pudesse, sequer cumpriria, porque é apenas aquele jogo para entrar em campo tendo a obrigação de cumprimento de tabela. E aí, 3 milhões de dólares no banco de reservas dá para ser considerado, ou pelo menos colocar na coluna de erro nesse momento por parte da direção do Grêmio. Dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.